O colombiano Rafael Borré foi taxativo ao final da partida entre Internacional e Fortaleza na Arena Castelão. O Internacional precisa entrar em 2025 impedindo o octacampeonato gaúcho do rival Grêmio. Mas cada jogador vai ter de dar um algo mais a partir do que já fez em 2024. A direção colorada tenta manter seus destaques, principalmente o zagueiro Vitão, ainda que tenha de fazer uma grande venda para suprir as dificuldades financeiras e um fluxo de caixa a ser feito para as novas contratações de 2025. Aliás, a falta de dinheiro pode ser definitiva para que um velho conhecido volte ao meio-campo colorado. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, Morada dos Quero-Queros, tudo sobre o Internacional tu encontra aqui nos conteúdos do canal. Fica comigo até o final do vídeo também, ó. Deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o conteúdo, compartilha ele nas tuas redes, nos teus grupos de WhatsApp, com o maior número de colorados possível. E não te esquece também que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil. Minha parceira aqui, principalmente, não só dos conteúdos, mas também pelo jogo responsável. KTO.com, ela é um site para maiores de 18 anos. E sempre, né? Brinca e te diverte com moderação. Lembrando, em KTO.com, cada jogo é único. Primeiro de tudo, é o seguinte, gurizada, um reforço, talvez para o Internacional em 2025, um reforço até caseiro, pode estar pintando aí no grupo do Roger Machado. O Internacional que tem alguns jogadores emprestados e talvez o principal deles seja o volante Gabriel, que passou agora 2024 atuando pelo Atlético Paranaense. E por conta, claro, do rebaixamento e provavelmente até de uma diminuição de gastos e custos que o time paranaense vai ter, o Internacional vai receber o volante de volta. Eles não vão, né? O Petralha não vai contratar em definitivo o Gabriel. Só para ter uma ideia, tá? O Gabriel ele atuou em 30 jogos nessa temporada, mesmo sendo sintético, mesmo tendo as questões ali envolvendo, né, a cirurgia que fez no joelho, deu uma recuperada, inclusive, tá? Ele jogou 20 como titular e 10 como reserva, e até sendo utilizado, né, durante as partidas. 12 vitórias, 5 empates e 13 derrotas. Ainda fez um gol e deu 3 assistências na temporada. O volante, ele é, claro, né, conhecido do Inter, desde a época agora do Cudê também, né, no início do ano, deu toda aquela polêmica de eles botarem o Depena e o Gabriel mais de lado, né, porque não ia ser usado a partir do Campeonato Gaúcho e tal, deu meio que uma treta no vestiário, a gente já falou sobre isso várias vezes, né, e o Gabriel é muito bem quisto pelos companheiros, inclusive era uma das lideranças, né, além da galera gostar muito dele, ele era uma das lideranças do vestiário, então o Inter daqui a pouco pode utilizar esse jogador a partir de necessidades, principalmente no meio campo, né, a gente já tem o Rômulo, tem o Fernando, o Luiz Otávio também surgindo aí, mas o Gabriel daqui a pouco pode ser também mais uma opção aí na primeira função, tá? O Rafael Borré, ele concedeu uma entrevista ao final do jogo lá na Arena Castelão, em que o Inter perdeu por 3-0, e eu gostei muito da postura dele, a partir do momento que ele fala que no ano que vem o Internacional tem de começar o ano ganhando o Campeonato Gaúcho. Primeiro por ele, Internacional, né? Tem de voltar a disputar títulos. A própria direção, o D'Alessandro como um todo, né? As pessoas que estão ao redor do departamento de futebol, que tem trânsito no vestiário, têm tentado trazer isso para os jogadores que são novos aqui no Beira-Rio, né? Olha, nós estamos há muito tempo sem disputar uma taça, nós estamos há muito tempo
sem conquistar um campeonato gaúcho. A gente não ganha ele desde 2016, isso não é da grandeza do Internacional, então no ano que vem a gente tem que conquistar, sem contar a questão do Octa Gaúcho, né, que o Grêmio poderia igualar o feito histórico do Internacional, e isso seria muito ruim no quesito, claro, né, rivalidade. E aí o Rafael Borré fala duas coisas importantíssimas, que tem de impedir esse Octa Gaúcho, como eu já disse, e também que cada um dos jogadores tem de dar um algo mais do que fizeram, né, ou do que fez. Cada jogador tem de dar um algo mais agora em 2025. Ele, principalmente, né, ele falou que por mais que ele tenha feito gols, por mais que ele tenha sido um dos artilheiros do Internacional na temporada, ele sabe que ele pode construir mais, que ele pode, a partir da adaptação já dessa temporada, né, que ele estava jogando no futebol alemão, vem para Porto Alegre, um futebol totalmente diferente, o futebol brasileiro do futebol alemão, e essa adaptação agora ela não pode mais servir como desculpa, né? O ano que vem ele já está adaptado, ele já sabe como funciona, entende como o futebol brasileiro, a banda toca por aqui, então ele também, né, Rafael Borré, vai dar um algo mais. A grande questão é que o Inter precisa entrar 2025 com, no mínimo, uma venda. E agora, essa semana, o Inter vai sentar com os empresários dos atletas, principalmente em 4 posições. Vitão, defensor, Bruno Gomes, lateral direito, Rômulo, volante, e Wesley, o ponta, né, o atacante pelo lado esquerdo. Por quê? Porque as sondagens de final de ano, além de existirem, o Inter quer entrar 2025 com um grupo formado e, principalmente no dia 6, entregar o máximo possível de atletas já disponíveis ao técnico Roger Machado. O que isso significa? Que o Inter vai ter de fazer, sim, uma venda, no mínimo uma venda, para, então, ter fluxo de caixa para o ano que vem e também estancar algumas questões referentes ao déficit do ano, dos 90 milhões gastos a mais por conta da enchente e tudo mais. Ainda que, eu já falei para vocês que hoje, com o dinheiro das premiações, com as questões publicitárias, os patrocínios que chegam agora ao final do ano, o Inter tem como arcar com seus salários, 13º, funcionários e tudo mais. Porém, precisa, para o fluxo de caixa do ano que vem, ter mais alguns milhões, porque vai precisar, claro, daqui a pouco fazer aportes para trazer jogador, mesmo que seja um jogador de fim de contrato ou um jogador por empréstimo, alguns milhões têm de ser depositados na conta do clube detentor, porque precisa de valor para luva, valor, de repente, de negociação, principalmente de comissão com o empresário e essas coisas todas. Principal, Vitão. Ainda que o Vitão ele deu uma entrevista dizendo que, falando do ano que vem do Inter, né, ao final da partida, também lá no Castelão. Só que ele sabe que ele é a bola da vez, porque já poderia ter saído agora no meio do ano para o Betis, né? O Betis, inclusive, continua observando o jogador. Tem o Napoli também que está apresentando uma oportunidade seguido, né? Vem não só observando, mas também vem conversando com o staff dele sobre possibilidades. O Vitão já disse que só sai se a proposta for boa para ele e para o Inter. O Vitão agora, nos últimos 2 jogos, foi capitão do Internacional. Ele tem uma moral muito grande dentro do vestiário e no departamento de futebol como um todo, porque ele sempre foi ponta firme, né? O cara que poderia ter assinado um pré-contrato com outro clube, agora, quando estava acabando o seu vínculo com o Shakhtar, não fez, permaneceu no Beira-Rio. Ele também poderia ter ficado meio que de cara, né, a partir do problema que deu com o Betis, não fez, voltou para o Beira-Rio, buscou o seu espaço, veio para a titularidade de novo, ponta firme, foi capitão e tudo mais, né? Um dos principais jogadores, eu acho que inclusive da temporada, tá? E então o Vitão mesmo sendo a possibilidade de saída, né, e tal, é um cara que quer que o clube ganhe, né, a partir também de uma negociação. O Bruno Gomes, ele também é o principal jogador para sair, se for, né, feito o negócio, porque é o seguinte, ele tem propostas da Fiorentina, da Itália. E a grande questão, o principal do Bruno Gomes é que ele tem o passaporte italiano. A partir de ter esse passaporte, ele não entraria como estrangeiro
no país, né, da pizza. Mas o grande problema é esse. A partir disso, a proposta pode vir mais forte, ou daqui a pouco, para segurar o Vitão, tem que perder o Bruno Gomes. Até uma coisa que me disseram hoje pela manhã, querendo ou não, a gente já tem a reposição dentro do próprio clube, que é o Brian Aguirre. Então, se a gente for olhar, a gente perdeu o lateral direito para segurar, de repente, o Vitão, até serve, né? O Wesley é outro que tem interesse do Krasnodar da Rússia. O Besiktas no meio do ano já tentou. O Inter só tem 50% dos direitos, os outros são do Palmeiras. O Inter daqui a pouco vai... De repente o próprio Palmeiras recebe alguma oferta pelos 50% e aí o Inter daqui a pouco é incluso no negócio. Enfim, o grande problema do Inter na questão do Wesley é que ele, além de ter terminado um campeonato brasileiro de uma forma maravilhosa, ele é um dos artilheiros do Inter na temporada, artilheiro no Campeonato Brasileiro, inclusive, né? E é um dos grandes responsáveis aí pelo técnico Roger Machado ter feito os 16 jogos de invencibilidade. Então, esse é um agravante na questão do Wesley. E o que menos pode sair, mas que daqui a pouco seria uma oportunidade, porque não é um titular em conteste, pelo menos até alguns dias atrás, né, é o Rômulo. Só que o Rômulo tem só sondagens da MLS, de alguns clubes da Europa, clubes secundários, inclusive, que não despertam não só o interesse do jogador, mas também o interesse do Inter em negociá-lo. O Inter acredita que ele pode fazer uma boa temporada em 2025 e, de repente, no meio do ano ser vendido. Daí, ok. Ou daqui a pouco ser vendido no meio do ano para entregar no final. Enfim, o Inter acredita que é um ativo que ele pode fazer caixa ao longo de 2025, bem como o Wesley. Por isso que eles querem segurar os dois. Vale lembrar, o Internacional botou uma meta de vendas no ano que vem de 160 milhões. São 30 milhões a mais do que o projetado inicialmente agora para 2024. Ou seja, a gente vai ter que fazer não só destaque em campo, mas um fluxo de orçamento muito bem trabalhado agora para 2025. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, deixa teu like. Te inscreve também no canal e bora lá compartilhar para o maior número de colorados possível, porque sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Valeu, forte abraço, tchau!